O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, penso eu que todos aqui presentes entendem e têm a consciência de que pela graça do nosso batismo nós nos tornamos discípulos e discípulas do Senhor. Ser discípulo de Jesus nada mais é do que imitar os seus passos e dar continuidade à missão que ele iniciou enquanto estava em nosso meio, que nada mais é a instauração do reinado de Deus e o convite à conversão, o convite à mudança de vida. Pois bem, e tem hora que quando nós falamos do nosso discipulado, é muito comum as pessoas terem a consciência ou até mesmo a humildade de se colocar diante de Deus como servo e serva. Mas só que essa concepção e esse entendimento do que é ser servo ou serva do Senhor é o que muitos de nós não compreendem de fato, ou até mesmo nunca ouviram falar sobre isso. E aí as leituras de hoje vão nos dar um pouco a direção. Por quê? Se nós falarmos que somos servos e servas do Senhor, é simplesmente a ideia de abaixar a cabeça e obedecer, de não questionar,
de não ter ali as dúvidas que possam vir no nosso discipulado, mas não é bem assim. Por quê? A primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, vem nos apresentar o servo sofredor dentro do contexto aqui de Isaías. Mas particularmente eu não sou muito a favor dessa concepção do servo sofredor. Por quê? Nós deveríamos entender aqui como servo obediente, ou servo que entendeu o que significa fazer a vontade de Deus, e não apenas isso. Por quê? Quando nós falamos de Jesus Cristo, e o servo obediente, o servo sofredor é a pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos lembrar que em Jesus Cristo nós somos ou fomos gerados como filhos e filhas de Deus. Por isso que não apenas servo. E ainda aqui na leitura de Isaías, no versículo 6 do capítulo 49, é dito: não basta apenas seres meu servo Israel, para propagar a minha palavra às pessoas. Farei de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Então, nós, como discípulos e discípulas do Senhor, filhos e filhas de Deus, nós devemos entender que a nossa missão é ser luz para que as pessoas possam se encontrar cada vez mais com Deus. É essa a nossa missão, e não apenas servos ou servas de Deus. E vou além. Nós, como cristãos, filhos e filhas de Deus, nós não devemos seguir a Deus simplesmente por obrigação, mas com um coração agradecido a Ele. E mais ainda, se nós somos filhos e filhas de Deus, então nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para nós será sempre o melhor. Então, seguir os mandamentos, fazer a vontade de Deus, é o que dá sentido à nossa vida, é aquilo que nós vamos chamar de propósito, é um porquê de estarmos aqui, e não simplesmente obedecer por obedecer. E quem não entende isso e simplesmente obedece a Deus por obrigação, chega um determinado momento que a pessoa não aguenta. E o que é pior, as pessoas que olham aquele ou aquela que segue a Deus por obrigação, infelizmente vão pelo mesmo caminho e também não vão continuar perseverantes. Então nós que precisamos dar o exemplo de que amar a Deus sobre todas as coisas é uma graça de Deus e não obrigação. Honrar pai e mãe é honrar aqueles que nos deram a vida, e assim segue a lista. E assim, hoje em dia não basta simplesmente dizer tal situação é pecado, ou que nós devemos ir por determinado caminho, porque seremos questionados. Mas por quê? Por que isso é pecado? Por que isso eu não devo fazer? No passado bastaria dizer:
porque é vontade de Deus, fique quieto, abaixe a cabeça e siga. Hoje em dia nós não vamos convencer ninguém dessa maneira. O que é pior, apresentar um Deus assim não vai cativar ninguém. Então nós que precisamos mudar a nossa atitude como filhos e filhas de Deus e a forma que nós apresentamos Deus às pessoas. Eu entendo que pela graça do batismo nós também nos tornamos profetas, mas tem hora que eu vejo as pessoas muito mais preocupadas em denunciar, em julgar, do que a capacidade de estender a mão, de oferecer ajuda, de tentar entender ali por que determinadas pessoas vão por aquele caminho, entender quais são as suas cicatrizes, aquilo que passou na vida e as suas dificuldades. Podem ter certeza que isso pode aproximar muito mais as pessoas de Deus do que falar que nós temos simplesmente obrigação. E aí, quando nós seguimos aqui essa reflexão, nós temos o evangelho da celebração do dia de hoje, tirado de João. E aqui João reconhece que ele veio primeiro para poder preparar o caminho de Cristo. E Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos lembrar que João tinha um batismo de conversão. A partir da conversão, as pessoas começaram também a seguir Jesus Cristo. E isso também faz parte do nosso discipulado, isso também faz parte da nossa vida como cristãos. A mudança de vida, a transformação, para que a gente siga de fato Jesus Cristo e mais ainda, consiga aproveitar a unção do Espírito que está em nós. E aqui, quando nós falamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma das primeiras ideias que possam vir à nossa mente é o sacrifício. Mas só que infelizmente a ideia de sacrifício para muitos cristãos é algo negativo. E Jesus vem nos ensinar que não é bem assim. E aqui eu recorro ao Papa Bento XVI, quando ele vem resgatar a definição de sacrifício de uma maneira diferente. Como assim? Primeiro, o sacrifício de Jesus não é só a cruz. O sacrifício de Jesus vai começar na encarnação, vai passar por toda a sua vida, vai chegar na cruz e vai terminar na ressurreição. É todo um contexto e não apenas a crucificação. E por quê? Papa Bento XVI vem restaurar a ideia de que sacrifício é tornar algo sagrado, ou fazer com que algo volte a ser sagrado aos olhos de Deus. Então, o sacrifício de Jesus, da encarnação, a cruz e a ressurreição, foi para poder nos tornar sagrados novamente aos olhos de Deus. Sagrados realmente no sentido de especiais. Repito, por isso que nós podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. E aí a nossa missão consiste em mostrar para as pessoas que a vida delas, ou que ela é sagrada aos olhos de Deus. Mas tem hora que eu não vejo muito isso. Por exemplo, quantas vezes na confissão
eu escuto pessoas reclamando de que vem na missa brigado. Chega na missa brigado com pai, mãe, filho, esposa, amigo, namorado, algum parente, enfim. Por quê? Chamou a pessoa para vir à missa e ela não quis. Ela falou: não, eu não vou. Mas em vez de entender e aceitar, mesmo que seja uma negativa, o que a pessoa faz? Começa a esbravejar, começa a acusar, começa a apontar o dedo, começa a jogar na cara algumas situações que não estão bem resolvidas. E aí eu pergunto: quem vai querer vir à missa? Quem vai querer vir à igreja com essa atitude do cristão que é pai, mãe, filho, esposo ou esposa? Ninguém. A pessoa não vai se cativar, e mais ainda vai ficar com mais birra, e aí que ela não vem. Ah, padre, então o senhor quer dizer que eu não posso insistir? Não. Você pode dizer: vamos na missa comigo hoje ou amanhã? Ah, não quero. Não, tudo bem, mas eu vou. Mas se você mudar de ideia, será muito bem-vindo. No outro domingo, no outro final de semana, eu vou na missa, vamos comigo? Não, eu não quero. Não, tá bom então, mas eu estou indo. Se quiser ir, precisa mostrar o valor, precisa mostrar o sentido de que participar na missa todo domingo é algo importante para nós, porque alimenta a nossa alma, porque alimenta a nossa relação com Deus. E não esbravejar, não acusar, não apontar o dedo, não gerar ali um atrito que é desnecessário. Então, não venha depois reclamar na confissão que pai não quer saber de Deus, que o filho não quer saber de Deus, que o esposo não quer saber de Deus, mas não vai querer saber mesmo, com o cristão tendo essa atitude. Nós precisamos entender muito mais a capacidade de estender a mão, de oferecer ajuda, do que simplesmente ficar acusando. E mais ainda, mostrar o valor que a missa tem para nós, o valor da vida de oração, o valor até mesmo da confissão. Ninguém vai querer confessar, sendo que antes a pessoa que chamou: eu vou confessar hoje, vamos comigo? Eu vou confessar na Páscoa, vou aproveitar o mutirão, vamos comigo? Não vai. Então você não presta, você não quer saber de nada, você vai para o inferno, e começa ali a discussão. O bom é que aquele que chamou está indo para a confissão e já vai confessar essa atitude que não deveria ser dessa maneira. Nunca esqueçamos, não somos apenas servos, mas somos filhos e filhas de Deus. Devemos ser luz no mundo e ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus e não afastá-las. Então, que nesta Santíssima Eucaristia, de fato, possamos nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor, pedir a Ele a graça da conversão, da transformação, mudar aquilo que ainda nós precisamos mudar, para que de fato sejamos luz no mundo, sejamos aqueles que iremos conseguir que muitos outros irmãos e irmãs nossos possam se aproximar cada vez mais de nosso Senhor e entender que ser de Deus, entender que ser cristão dá um porquê de estarmos aqui, nos dá um propósito para a nossa vida. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.